Seja bem-vindo aqui nos estúdios da TV Atalaia, nessa estreia do nosso programa Atalaia Mais. Boa tarde. Boa tarde, Foca. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham nesse dia. Parabéns pelo programa. É uma honra para mim poder estar aqui hoje sendo o primeiro entrevistado, para que a gente possa falar um pouquinho de tudo, falar de política, falar de gestão, falar do cotidiano, daquilo que a gente possa despertar o interesse dos sergipanos. Antes da gente falar sobre gestão, já venho com a pimentada, como diria André Barros, sobre a política. Não é Foca, né? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, o jogo dos bastidores da política, né? Eu publiquei na última sexta-feira uma foto que foi vazada de um vídeo, de uma conversa do presidente da Insurb, dentro da Insurb, conversando com o deputado federal Tiago de Joaldo, e nessa conversa foi flagrado o seguinte, um papel lá com algumas anotações, algumas conjecturas, projeções de chapas da oposição para o próximo ano. E lá tinha como possibilidade Tiago de Joaldo, candidato a governador, vice Adailton, ex-prefeito de Itabaiana, e candidato ao Senado, Eduardo Amorim, capitão Samuel, que inclusive é presidente da Fundação Renascer. Como é que o senhor reagiu quando viu esse print, essa notícia, e o senhor acha que tudo isso foi com conivência da prefeita Emília Correia? Bom, Foca, eu tenho dito que eu estou mais focado na gestão do que na política, mas é óbvio que eu sou um político, a gente acompanha tudo que ocorre no dia a dia da política. Eu vi com naturalidade qualquer articulação que a oposição possa fazer. É óbvio que ali tem alguns nomes que, como o capitão Samuel, que me ligou preocupado, Fábio, não tenho nada a ver com isso, aquilo mais. Eu tenho uma relação boa com o deputado Tiago de Joaldo, nenhum problema com isso. Se a prefeita tem ou não conhecimento, ou se ela tem ou não alguma articulação nesse sentido, acho que a própria Emília é quem deve responder. Eu acho que isso não existe eleição sem adversário, eu vou precisar ter um adversário, ou seja, vai surgir um adversário, a oposição vai lançar um nome mais cedo ou mais tarde. Eu só entendo que nesse jogo, nesse tabuleiro da política, não só mexe um lado não, o outro lado também mexe. Então, quando eu achar que é importante, quando eu achar que é necessário, e se a gente entender que é necessário fazer algumas articulações, algumas mudanças nesse jogo político, a gente vai fazer também. Porque eu acho que nesse momento eu preciso focar muito na gestão, dedicar mais, entregar mais e mais ações para o governo, para a população sergipana que espera muito de mim. E eu estou focado nisso. Mas eu não esqueci da vida pública, da política, porque eu sou um político. E se em algum momento entender que há algum tipo de articulação efetiva, a gente também vai se movimentar do lado de cá, e é natural, né? Porque são dois agrupamentos, situação e oposição, e cada um quer buscar o seu espaço. O ex-prefeito Edivaldo já está criticando Emília Correia. O senhor teve um período ali de tensão com a prefeita de Aracaju com relação à coleta de lixo. Ela atribuiu à ADEMA uma rigidez, um rigor a mais na fiscalização da ADEMA contra a empresa Renova. Como é que o senhor observa? Qual o diagnóstico que o senhor faz da gestão de Emília até agora, desses 5 meses de administração? Veja, Foca, para mim, assim, eu acho que nesse início, todo início de gestão, início mais de arrumação de casa, de conhecer a casa, de entender como funciona a casa. Nós temos 15 vereadores da nossa base que hoje tem dado todas as condições à prefeita Emília, aprovando projetos que ela entende que sejam importantes, dando as condições para que ela possa fazer uma boa gestão. Eu, como aracajuano, uma pessoa que vive em Aracaju, torço para que dê tudo certo. E a gente até aqui tem colaborado com a gestão dela. Agora, essa situação do lixo com a empresa Renova, eu acho que está superado, é de conhecimento público que a empresa não tem licença ambiental, que a empresa iniciou num contrato emergencial sem ter nenhuma licença, que a ADEMA, ela foi parceira do município, porque ela poderia ter desativado de imediato a empresa, e ela abriu um prazo, notificou, deixou a empresa ter um prazo para poder regularizar a sua situação. A empresa não cumpriu, a ADEMA foi lá, aplicou uma multa, aplicou um segundo prazo. Agora, num contrato emergencial, você literalmente escolhe quem você quer. Exato. Né? Você escolheu aquela empresa. Então, se você escolheu aquela empresa, não é com a ADEMA que você tem que ficar preocupado, é com a empresa. É cobrar porque foi a empresa que você escolheu. Até eu fui criticado por algumas pessoas, disseram assim, mas você está fazendo defesa da empresa anterior. Eu digo, eu não.
Eu não tenho para que fazer defesa de ninguém. Eu estou dizendo que existia um serviço que era prestado em Aracaju, que atendia a população. Que é um fato, né? Que é um fato. A empresa toda fazia um bom trabalho. Saiu a empresa, entra uma nova. Zero problema com isso. O problema é que a empresa que chegou não presta um bom serviço. Ela deixa, sabidamente, as imagens estão aí, se mostra toda hora, chorume, lixo, todo lugar, e não tem licença. Então, esse foi o questionamento. Agora, nada particular com a prefeita Emília, nada que seja pessoal com a prefeita Emília, pelo contrário, eu só fiz uma resposta porque entendi que eu tenho o dever de defender o órgão ambiental do Estado, que é a ADEMA, porque eu entendo que a ADEMA não foi conivente nem atuou direcionando nada, pelo contrário, ela fez o seu papel, que é o papel correto de zelar pelo meio ambiente, de fazer com que a empresa preste o melhor serviço à população. Não foi por conta da interdição dos caminhões que o serviço de coleta de lixo ficou comprometido, é isso? Por exemplo, a empresa ela tem que ter o número de caminhões reserva. Certo. Coincidentemente, nesse contrato, ela tem que ter 5 caminhões reserva. Se tiveram 5 caminhões que foram apreendidos, os 5 reservas deveriam suprir. Zero problema. A situação é que ela já tem um número menor de caminhões do que a empresa anterior. Uhum. E ela presta um serviço, está conhecido por todos, muito mais difícil, com muito mais com menor presteza do que o que estava sendo feito antes. Então, esse julgamento, quem está fazendo é a própria população. Você é repórter, vocês recebem todo dia aí os vídeos, os áudios, enfim, as mensagens, as imagens. E foi isso que eu só fiz a defesa do órgão ambiental. Agora, eu não estou aqui para fazer, do mesmo jeito que eu acho que a prefeita não está fazendo defesa da Renova. Porque eu sou governador, ela é prefeita. A gente não tem que estar defendendo a empresa, a gente tem que estar defendendo a sociedade. Né? E no meu caso, é defendendo a ADEMA, que é um órgão do Estado. O senhor esteve há poucos instantes no USE, no Hospital de Urgências, governador João Alves Filho, entregando o tomógrafo. Houve uma reivindicação por conta de alguns tomógrafos que estavam quebrados. O senhor, junto com a equipe de Dr. Cláudio Mitidieri, tentou sanar a situação e agora já está sanada? É bom, Foca, falar um pouquinho sobre a questão da saúde. O USE tem 2 tomógrafos. 2 tomógrafos que já são antigos e que começaram, como todo aparelho mais antigo, a quebrar. Literalmente, você consertava, quebrava. Bom, a população começou a cobrar. E nós agimos para comprarmos 3 novos tomógrafos. O primeiro, nós entregamos hoje, é um por mês. Então, o primeiro é o tomógrafo que chegou em maio, que voltamos para funcionar agora. No mês de junho chega o segundo, mês de julho chega o terceiro tomógrafo. 7,5 milhões de investimento. Agora veja, 3 tomógrafos novos, certo? Zero bala. Que é o que tem de melhor hoje em termos de tomógrafo. Você pode pegar qualquer hospital hoje, privado, um Einstein, você vai ter um tomógrafo daquele nível. Certo. E os 2 usados que estão lá? Os 2 usados, que estão em funcionamento, é bom dizer, não estão parados, estão em funcionamento, junto com o que já entregamos hoje. Esses 2 tomógrafos usados vão ser utilizados em hospitais do interior que ainda não tem tomógrafo. Então a gente, na sede, vai definir quais são as localidades, mas serão destinados para o interior, para que a gente também possa ofertar esse serviço no interior do Estado, que é importante. 7,5 milhões de investimento nesses 3 tomógrafos. Também adquirimos 3 ressonâncias magnéticas. O Hospital de Urgência de Sergipe, o USE, não tem ressonância magnética. Nós compramos 3 ressonâncias magnéticas, uma fica no USE, uma vai para o CASE e uma vai para o Hospital de Itabaiana. Nós vamos colocar uma ressonância magnética no Hospital de Itabaiana também. Com isso, são 11 milhões de reais cada ressonância magnética dessa, totalizando aí 33 milhões, mais os 7,5 milhões que nós investimos nos tomógrafos, nós estamos falando aqui de mais de 40 milhões de reais de investimento somente nesses 6 equipamentos. Nós também trocamos, Foca, todas as macas e colchões do USE. E as camas hospitalares, que são mais ou menos 600, nós começamos agora a substituição por camas elétricas hospitalares. São 100 camas elétricas que chegaram já de imediato, nós estamos trocando, e vamos agora gradativamente substituir todas as 600 camas hospitalares também. Da mesma forma, trocamos todas as ambulâncias do SAMU, são ambulâncias novas. As antigas nós estamos descaracterizando e repassando para os hospitais do interior também, reformando e repassando para os hospitais do interior. E também, uma outra coisa importante, nós entregamos agora no segundo semestre o Hospital do Câncer, que já está em fase final de obra.
A entrega da estrutura. Da estrutura física, e o equipamento. A PPP, que vai gerenciar. Agora, em julho, nós devemos ter o edital. Agosto nós devemos estar concluindo. Então, a gente tem agora, para o segundo semestre, vamos dizer assim, a entrega oficial do Hospital do Câncer já funcionando. Não só o físico, mas também a equipagem dela também. Entendi. E aí vai ser importante para destacar isso. Lá no USE, nós também ampliamos o centro cirúrgico do USE, que é muito importante. Então, assim, são investimentos contínuos na saúde pública. Aí alguém pode dizer assim, mas está perfeita? Não, está longe de estar perfeita. Obviamente que a gente tem que continuar investindo, que a gente continuar melhorando, mas nós estamos dando mais condição de trabalho, mais infraestrutura, equipamentos novos, modernos na saúde pública, para ofertar um serviço melhor e dar mais condições de trabalho às pessoas que estão no USE e que estão na saúde pública do Estado, a quem eu parabenizo, os médicos, os enfermeiros, todos que colaboram lá. E programas como a Opera Sergipe, que já vai com mais de 30 mil cirurgias e que tem salvado vidas literalmente. Agora, na fase 2, as bariátricas, cirurgia de endometriose, reconstrução mamária, enfim, são cirurgias ortopédicas, todas elas importantíssimas. Olha, durante o final de semana, o governador Fábio gravou um vídeo lá para os seus stories no Instagram, né? O senhor dando uma de blogueiro e tal, não sei o quê. O senhor mostrou ali os bastidores do Espaço Acolher, né? Da Estação Acolher, que, na verdade, acolhe os catadores e os filhos dos catadores. Como foi essa iniciativa? Como foi que nasceu a ideia? E como foi que como é que ela está sendo implementada, né? Concretizada agora pela Secretaria de Ação Social? Ô, Foca, esse ano, no Arraial do Povo e na Vila do Forró, a gente ampliou, trouxe algumas novidades, e uma dessas novidades que a gente trouxe foi a Estação Acolher, um projeto lindo da nossa Secretaria da Assistência Social. Imagens aí. Da nossa secretária. As caminhas aí, para as crianças. As caminhas, coisas mais lindas. São 150 catadores e ambulantes que foram cadastrados para o Espaço Acolher. E 50 filhos desses catadores que eles registraram, cadastraram para serem acolhidos. Lá tem toda uma infraestrutura para recebê-los, uma creche com nutricionista, psicólogo, acompanhamento para essas crianças. Esse material, eles recebem um kitzinho com tudo que é necessário, todo um conforto, todo o amor, todo o acolhimento que é necessário. E leva para casa o kit, né? E no final é tudo deles ali, o kitzinho deles, até o colchãozinho, tudo fica para eles. Da mesma forma, lá na área onde ficam os catadores e os ambulantes, também eles recebem o kit, lá eles recebem o material de EPI, tem a botazinha dele, tem o protetor auricular, tem roupa, tem o banheiro para tomar um banho, refeição, todos eles são muito bem acolhidos, tanto os catadores quanto os ambulantes, quanto as crianças. Então, realmente, é você dar visibilidade a esses invisíveis, esses profissionais que tiram o seu sustento ali, das suas vendas, tanto catando a latinha, quanto também vendendo seus produtos, no caso dos ambulantes. E é um trabalho assim, que me deixou muito feliz, da Secretaria de Assistência Social, da secretária Érica Mitidieri, nossa primeira-dama, que realmente, quando eu cheguei lá ontem para fazer o vídeo, como você disse, blogueirando ali, né, fazendo aquelas imagens, que é muito legal você interagir com as pessoas, você tinha que ver a alegria, a satisfação, o carinho com que eles nos trataram, porque eles estavam se sentindo ali olhados, abraçados, vistos, não é? E a gente trouxe para eles dignidade, o que é tão importante, né, num evento como esse. Então, esse é o lado da indústria do São João, que a gente chama, do lado dos festejos juninos, que muitas vezes as pessoas não veem só a festa. Sim. Mas é um lado do acolhimento, que é tão importante, né? E que a gente possa continuar fazendo mais e mais ações como essa, porque elas trazem para a gente uma importância muito grande de acolhimento. Governador, inclusive depois do Arraial do Povo, até mesmo depois da Vila, lá depois de 30 dias, 60 dias, o senhor volta aqui para falar sobre o retorno financeiro, né, do Arraial do Povo. A programação está lá no site do governo, no Instagram também, no perfil do governo do estado, tem toda a programação, né? Tem. A turma está curtindo lá realmente esses dias de forró, de arrocha, diversidade musical, tudo junto, né? É um evento que a gente diz que na indústria dos festejos juninos, porque você veja, no lado cultural você tem mais de 700 artistas se apresentando, 701 artistas se apresentando, e mais de 90% desses artistas são sergipanos, artistas sergipanos, o que também já mostra a importância cultural para o nosso estado.
Além disso, a gente tem um poder econômico da geração de emprego, da geração de renda, tudo que representa para a economia sergipana, hotéis lotados, restaurantes, bares, comércio já fazendo reposição de estoque de bota, de camisa quadriculada, de camisa xadrez, de chapéu. Realmente... E a previsão de retorno? A gente tem uma estimativa para esse ano entre 80 e 100 milhões de retorno. Quando a gente diz retorno, a arrecadação superior ao mesmo período do ano passado. O investimento de 40 milhões, só que nós arrecadamos em torno de 10 milhões em patrocínio. Entendi. Então, mais ou menos 30 milhões, né, se pegar a diferença de investimento, mais uma expectativa de arrecadação de 80 a 100, de ICMS apenas. Sim. O que é bom dizer, porque mesmo que se a gente estivesse trocando, já valeria pelo investimento cultural, que é feito muito lá, e pelo investimento turístico, já que você vai na vila ou vai no Arraiá e conversa com muita gente que é de São Paulo, que é de Minas, que é da Bahia, que é de vários lugares do Brasil, que vem para o evento, saem encantados e dizem, eu quero voltar para Sergipe, eu quero trazer a minha família, eu quero que eles conheçam esse estado maravilhoso. Governador, só para a gente poder encerrar, uma pimentinha da política, o senhor estava até tirando onda, brincando ali com o spray, né, com o desodorante senador e tal, enfim. Tem muita gente querendo ser senador no grupo. O senhor crava realmente que André Moura é o seu candidato até hoje, é o único candidato que o senhor declara apoio até agora? Sim, eu sempre deixei muito claro que eu tenho uma relação com o André Moura de amizade, de gratidão. André, na minha eleição, ele foi uma figura muito importante e a gente tinha um projeto lá em 2022 de caminharmos juntos. O empreendimento naquele momento não foi possível. Sim. E eu entendo que chegou a hora de eu retribuir também. Então eu declarei que, olha, eu não a chapa eu só vou formar no ano que vem. Sim. Mas posso dizer que eu tenho um senador, que é o senador, um pré-candidato a senador, que é André Moura. Isso aí a gente tem dito em todo lugar, não é nenhum segredo. Então, sim, tá tudo certo. Agora, então, realmente... André é o único candidato do agrupamento. Tem muito nome que tem o desejo. Sim. Por exemplo, eu tenho um parceiro que tem nos ajudado muito o Estado de Sergipe, que é o senador Alessandro. O senador Alessandro tem Sim. realmente sido muito importante para a nossa gestão. Tem outros nomes que têm se lançado, né, como pré-candidatos, e a gente vai estudando, a gente vai analisando. Vê a possibilidade, né? Com todos. Do segundo apoio. Governador, obrigado pela vinda aqui. Boa sorte na caminhada. O senhor volta depois dos festejos juninos para falar sobre o resultado, se realmente superou as expectativas do retorno econômico e, evidentemente, falar sobre gestão e política. Muito obrigado. Eu que agradeço, Foca, agradeço mais uma vez a TV Atalaia, a TV Record, pelo espaço, pela oportunidade, por estarem sempre cobrindo as matérias de interesse da sociedade sergipana. Parabéns pelos 50 anos da TV Atalaia e parabéns pelo seu programa. Muito obrigado.